Então, boa noite a todos. Estamos aqui então para mais um Café do Cerrado, o quinto deste ano, né? Para coordenar essa reunião de hoje, nós temos a enfermeira estomoterapeuta Sabrina Meirelles de Andrade. Ela é estomoterapeuta pela UPE, mestrada em saúde do adulto pela ESCS, é membro da seção SOBEST, da comissão científica, e membro da Câmara Técnica 6DF. E faz consultoria, né, nas três áreas da estomoterapia. Sabrina, deixo contigo aí e vou para os bastidores. Qualquer coisa estou aqui, tá bom? Tá, joia. Obrigada, Lê. Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem antenado, que é uma temática que agrada a muitos enfermeiros, né? A terapia por pressão negativa é uma terapia que todo mundo se interessa muito em saber, né? O pessoal fica muito curioso, como é o manejo, nessa ansiedade mesmo. E eu acho que hoje é uma noite especial, é uma noite que a gente vai tirar muitas dúvidas ainda a respeito dessa terapia. Estava até fazendo uma retrospectiva aqui minha, né, como enfermeira assistencial, e meu primeiro paciente na Bahia, por incrível que pareça, foi meu, e foi em 2006. Né? Eu acho que a terapia começou-se a trabalhar no Brasil no final da década de 90, se eu não me engano, né, Paola? Então, eu lembro do sucesso que foi a dificuldade também, né, em trabalhar essa terapia, ninguém conhecia, então essa ansiedade, enfim. E hoje é uma terapia consolidada e com grandes avanços na área de feridas, né? Em vários tipos de feridas, várias etiologias. Então, é uma noite bem agradável para a gente desmistificar muita coisa a respeito da terapia, aprender, né? E como a Lei falou, no finalzinho a gente vai fazer a discussão e o fechamento com as perguntas e as curiosidades a respeito e trazer um pouco da realidade de vocês também, que eu acredito que tenha muita dúvida a respeito, né? Por mais que as pessoas conheçam, hoje tem muita variedade de terapia por pressão negativa, desde prevenção de sítio cirúrgico até tratamento mais complexo. Então, Paola, nossa estomoterapeuta aqui do Distrito Federal, né, formada pela UNB, fez estomoterapia pela UNB, atua como enfermeira assistencial do programa de alto risco e compõe o grupo SARA, né, de estomoterapia, educação continuada da rede, e é secretária também da nossa seção, membro da seção SOBEST Distrito Federal. Paola, é, agora é com você, essa aula aí brilhante, tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada, então, novamente, obrigada pelo convite. Vim aqui compartilhar um pouco com vocês, né, sobre a terapia por pressão negativa, falar um pouco dos princípios básicos, fugir um pouco da questão da aplicação. Claro que tem a questão da sua dificuldade, a aplicação, porque tem um design da ferida, dos cortes, mas, assim, a gente, enquanto estomaterapeuta, tem a função, né, de entender mais sobre o curativo para poder indicar e não só aplicar o curativo, né? Então, vamos começar. Então, para começar a falar um pouco de terapia por pressão negativa, vou falar um pouco sobre feridas de difícil cicatrização, né? Alguns consensos aí de 2019 a 2022, né? Também já tem. Não se fala mais, né, de feridas crônicas, fala de ferida de difícil com cicatrização, e é aquela ferida que não conseguiu responder ao padrão de cuidados, né, com base em evidências. Então, foi utilizado todo aquele padrão de cuidado e ela não está conseguindo progredir, não está conseguindo fazer esse fechamento. Então, e é recomendado, então, né, aí no implementando timers, que qualquer ferida que não tenha cicatrizado em 40% a 50% após 4 semanas de um bom padrão de cuidado baseado em evidência, ela seja considerada de difícil cicatrização, e uma alternativa tem que ser feita para poder ela conseguir fechar, né? Deixa eu passar. Agora eu não estou conseguindo passar. Ela, você pediu para ela passar. Então, no primeiro consenso, né, publicado em 2020, então já foi falado justamente para abandonar, como eu falei anteriormente, sobre o termo ferida crônica, porque qualquer ferida
ela pode ser uma ferida que seja difícil de cicatrizar. Então, ela pode ser uma ferida cirúrgica, uma ferida aguda, mas que ela seja difícil de cicatrizar se ela ficar estagnada naquela fase inflamatória. Então, e aí abaixo tem um quadro mostrando, né, alguns outros termos sobre ferida complexa, a própria ferida crônica, do biofilme da ferida, que toda ferida difícil de cicatrizar, hoje nos consensos, são considerados que há uma presença de biofilme, embora a gente não consiga vê-lo, então a gente considera que essa ferida tem a presença de biofilme, por isso ela está difícil de cicatrizar, e todos esses termos, eles estão envolvidos, né, dentro da ferida de difícil de cicatrização. E aí, trazendo um pouco mais sobre o consenso em relação ao Alzheimer, né, para a gente fazer essa avaliação da ferida, a gente tem que avaliar esse indivíduo como um todo, e aí traz os fatores de risco para uma ferida, a gente já suspeitar que ela possa se tornar uma ferida de difícil cicatrização. Que aí tem os fatores de risco de algumas comorbidades, e dependendo da quantidade, quanto maior esses fatores de risco, mais chance essa ferida vai ter de ter uma dificuldade de cicatrização, e aí a gente tem que estar baseado justamente qual é os fatores que a gente pode modificar, essas causas subjacentes, além da própria etiologia dessa lesão, né? E aí, eu trazendo também mais um consenso, né, de 2022, das feridas, né, em relação à infecção das feridas, também traz, então, aquelas feridas que têm um risco maior de infectar, e, consequentemente, elas também vão se tornar uma ferida de difícil cicatrização. Fala também um pouco dessas comorbidades, desses fatores que a gente não pode modificar, que estão inerentes ao indivíduo, e os fatores também que a gente pode modificar. Então, a ferida que pode vir a ser infectada e de difícil de cicatrizar, ela pode ser, como eu tinha falado anteriormente, as feridas agudas, né, que aí ela vai ser postergada, estagnada ali naquela fase aguda da fase de cicatrização. As próprias feridas crônicas, que aí a gente não usa mais esse termo, vai estar usando sempre esse termo de ferida de difícil cicatrização. E aí as duas, uma ferida aguda vai se tornar justamente essa ferida de difícil cicatrização. E os fatores de risco ambientais, então, qual é o tipo de ambiente que essa ferida está, se há uma ferida hospitalar, se há uma presença de cuidado em relação a esse paciente que está bem orientado, se ele se propõe a realizar todas as orientações recebidas, né? Isso tudo vai envolver nessa ferida de difícil cicatrização. Pode passar. Aí a gente traz um pouco mesmo do timing especificamente, né, que agora fala da questão também de uma avaliação holística. Inicialmente a gente vai fazer as avaliações desse indivíduo, como a gente falou, desses fatores de risco e das avaliações dos fatores também sociais desse indivíduo e da ferida em si, onde a gente vai usar o timers, onde acrescentou, né, o R e o S, que é para a parte de reparação e a parte desses fatores sociais. E aí, lá no M, que a gente fala do controle da umidade, né? Além da gente já ter olhado esse tecido, qual é o tipo de tecido que está presente nesse leito, é muito importante para a nossa avaliação. Pode, volta, isso. A inflamação, né? Se tem inflamação ou infecção. E o controle da umidade, onde aí eu circulei que tem já vindo a proposta de um dos tratamentos, seria a terapia por pressão negativa. E na parte de reparação também, essa ferida está com difícil fechamento, está arrastado, está lento, seria também um tipo de mecanismo para tentar fechar ou cicatrizar de uma forma mais otimizada. E aí a gente já traz o conceito de terapia por pressão negativa, e por isso eu trouxe esse conceito de uma ferida de difícil cicatrização ou uma ferida que está em risco de ser infectada. Então, a gente já tem que pensar nesses fatores de risco desse paciente para a gente poder estar indicando uma terapia por pressão negativa, por exemplo, como método adjuvante para o processo de cicatrização dessa ferida, já que ela tem essa dificuldade. Pode passar. Então, aí a gente traz um pouco sobre o conceito de terapia por pressão negativa, né, que ela é uma terapia por pressão negativa que promove a cura aplicando uniformemente a pressão negativa na superfície da ferida, e é um sistema que consiste numa esponja, uma barreira semi-oclusiva e um sistema de coleta de fluidos. Né? Atualmente, tem uma evidência moderada para seu uso profilático nas infecções de sítio cirúrgico, e ele é um curativo dinâmico, né? Um curativo que
vai interagir. Ele é um curativo ativo, e só que ele tem um custo elevado. Então, aí eu trouxe essas duas referências aí para falar um pouco sobre terapia por pressão negativa. Eu acho que esse não foi aqui. E antes de falar um pouco sobre a terapia em si, todas as modalidades que a gente conhece, aí eu quis trazer um pouco dos conceitos básicos mesmo, físicos, já que é uma terapia dinâmica, e o princípio dela, inicialmente, é um princípio físico, que é a terapia, que é a pressão negativa. Então, eu trouxe um pouco sobre o conceito de pressão, para a gente não esquecer, enquanto estomaterapeutas, que é uma força resultante sobre uma determinada superfície, né? Então, vai ser a razão de uma força sobre uma determinada área, e essa força ela pode ser exercida tanto por corpos quanto por fluidos. E esses fluidos englobam tanto gases quanto líquidos, né? Então, aí, nesse caso, a fórmula vai mudar um pouco, que essa força é um pouco da força, né, do peso desse gás ou desse líquido, que aí, então, vai ficar uma multiplicação entre a massa, a gravidade e a altura dessa coluna de líquido ou gás exercendo. Então, daí a gente consegue entender um pouco sobre a pressão atmosférica, que é a pressão, então, desses gases da atmosfera exerce sobre a superfície. E aí, ao nível do mar, ela vale 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm. Então, a pressão negativa nada mais é que é uma menor pressão em relação a essa pressão atmosférica, porque, na verdade, a pressão negativa ela não existe, porque não existe a pressão abaixo de zero. Então, ela, na verdade, é uma pressão relativamente menor em relação à atmosfera. Então, a gente pode dizer também, quando a gente também vai procurar alguns artigos, a gente vai encontrar que é uma pressão subatmosférica, né? Os sistemas de pressão negativa, então, ela funciona com a eliminação dos gases por meio das bombas de sucção a vácuo, e a gente, né, quando a gente vai fisicamente falando, quando a gente faz a associação de bombas de sucção em série, são somadas essas pressões, né, dos dispositivos, e quando há uma associação de bombas de sucção em paralelo, a gente sabe que há um aumento dessa pressão, mas a gente não sabe exatamente o quanto, mas a gente sabe que significativamente aumenta a vazão desse líquido ou desse gás escoado, tá? Pode passar. E aí eu trago um pouco sobre a história, né, da terapia por pressão negativa, né, quando a gente vai tentar resgatar algumas coisas. Em 1966, Mirazinov utilizou, então, a pressão, né, da alteração da pressão atmosférica, ele reduziu essa pressão sobre uma ferida e trouxe um relato de caso em enxerto do pé e teve resultados satisfatórios. Em 1992, o Flashman também utilizou, né, a pressão negativa em 15 pacientes com fratura exposta, e nenhum paciente desenvolveu infecção óssea, e teve um deles que desenvolveu infecção de tecido mole porque teve um vazamento, né, um escape nessa pressão negativa, e quando foi ajustada, essa infecção também foi sanada. E aí, em 97, com os estudos aprimorados a partir de Flashman e de Mirazinov, a Genta utilizou essa pressão subatmosférica em 300 pacientes, e em 296 pacientes teve desfechos favoráveis. E a partir daí, eles patentearam, né, o sistema de pressão negativa, e em 97 mesmo, a FDA aprovou o uso da terapia por pressão negativa em feridas, e eles sempre trazem novas resoluções, com alterações com novas terapias que são inseridas no mercado, que precisam ser aprovadas e liberadas para uso, e bem como trazendo quais são os riscos e os eventos adversos que essa terapia pode trazer, deixando isso bem claro em relação à parte do fabricante. Em 2008, na verdade, um pouquinho antes, quando até a Sabrina falou, né, e no ano 2000, aí chegou a tecnologia, né, que foi desenvolvida, patenteada por Agenta, e aí, em 2007, começaram os estudos lá em São Paulo, para tentar, como era um custo muito elevado dessa terapia, tentou fazer um protótipo brasileiro para que diminuísse esse custo. E aí foi chamado o método USP, né, de terapia por pressão negativa, hoje tem um nome realmente comercial, por um ortopedista, e aí eles fizeram uns relatos de caso sobre a aplicação tópica, onde teve resultado com o método desenvolvido por ele, e em 2017 ele apresentou a tese dele de doutorado,
onde fez uma comparação entre o método desenvolvido por ele e o do sistema realmente patenteado originalmente por Argenta, e fez um estudo de não inferioridade. E aí conseguiu comprovar que o método, né, desenvolvido pela USP não era inferior ao método inicialmente patenteado por Argenta. Pode passar. E aí eu trago um pouco sobre as interfaces, que hoje, né, a Sabrina já tinha até falado, hoje existem vários fabricantes em relação, e a gente sabe que as interfaces é importante para a gente saber qual é o tipo de lesão que a gente está lidando. Então, tem as espumas de poliuretano, que aí os tamanhos dos poros, eles vão permitir a transmissão da pressão de forma uniforme, e essa espuma também ela é hidrofóbica, que aí ele consegue permitir a passagem do exudato, né, para um reservatório, e não fica retido nesse material, justamente diminuindo a chance de infecção e de voltar esse exudato para a ferida. E tem as espumas de poliuretano com prata metálica, onde também vão ser distribuídas essa prata metálica e vão ser liberadas no leito dessa ferida de forma uniforme e continuamente, para justamente inibir a proliferação, né, de micro-organismos. Vai ter, na verdade, como é a prata metálica, vai ser bactericida realmente. E tem o tecido com prata iônica, com bordas de hidrocoloide, acoplada à espuma de poliuretano, também que geralmente é usado mais para incisões fechadas. E aí, como é essa prata iônica, na verdade, ela não vai ter esse poder bactericida, ela vai ter um poder de impedir uma proliferação antimicrobiana, então. E tem os hidrocoloides nas laterais para garantir ainda mais a vedação, além de uma proteção dessa pele. Tem as espumas de álcool polivinílico, que são espumas mais densas e mais firmes, e ela já vem umidificada com água esterilizada. Elas são sensíveis à luz, então também tem que ter cuidado no seu uso. E elas são mais indicadas justamente para as tunelizações, porque ela, por ser mais firme e mais densa, a remoção dela é mais fácil e ela não tem o risco de partir. Então, são usadas também para tecidos que estão hipergranulando ou tecidos mais sangrantes, ou também das estruturas nobres, né? Tendões, vasos, entre outras estruturas nobres. Tem as espumas multicamadas, que são tecnologias, né, patenteadas também específicas de alguns fabricantes, que ela vai ter uma camada de silicone para estar em contato direto tanto com a pele quanto a ferida, para ser uma remoção sem muita agressão. Vai ter uma camada de sistema de distribuição de pressão uniforme, que vai ter a tecnologia específica de cada fabricante. Vai ter um centro de um material super absorvente para poder absorver o máximo de exudato e não deixar voltar para a ferida, e vai ter o filme por cima com uma permeabilidade seletiva, tanto a vapor e fechando, vedando em relação à parte de micro-organismos. E tem a própria compressa de algodão, que quando a gente fala lá do sistema do método USP, inicialmente eles utilizaram, né, a gase, a compressa, tirando a parte do algodão, porque o algodão tem uma parte hidrofílica, e aí não seria interessante, e deixando só aquela malha, onde teriam justamente as tramas, de modo a distribuir a pressão, e ao mesmo tempo, essa trama impediria do dreno suctor estar em contato direto com a ferida e lesionar diretamente essa ferida, ao invés de promover essa cicatrização. Então, são algumas interfaces, ainda existem outras interfaces, mas trouxe as principais que a gente pode estar utilizando, porque as outras são parecidas em relação às suas composições. Aí a gente fala um pouco agora realmente sobre quais são os princípios, né? O que é que a terapia por pressão negativa ela causa na ferida para que haja realmente esse processo de cicatrização, né? Então, avaliei esse meu paciente, ele tem os fatores de risco para desenvolver feridas de difícil cicatrização, ou ele tem um risco de uma ferida infectada, por exemplo, cirúrgica, né? Infectar essa ferida cirúrgica. Então, eu já posso pensar, será que vale a pena eu utilizar essa terapia? E aí ela faz esses princípios físicos, biológicos e bioquímicos, né? Então, particularmente, ela tem 4 princípios básicos, que é principalmente a macrodeformação, né? Essa pressão subatmosférica, ela vem derivada de uma força centrípeta. Então, elas são geradas pela sucção, que são aplicadas à interface, e fisicamente ela vai reduzir de tamanho por conta dessa questão da sucção, geralmente em 80%.
Então, já aí já faz essa parte da diminuição da área por essa questão da macrodeformação mesmo pela força centrípeta. Então, vai estar sempre puxando para o centro da ferida e a cicatrização a gente sabe que acontece, né, dos bordos para o centro. Tem a drenagem de fluidos, já que tem esse dreno suctor e tem um reservatório, e tem essa interface, que justamente serve apenas para fazer uma transmissão de pressão e, consequentemente, tirar o exudato da ferida, seja ele um exudato purulento, inflamatório, linfático, para o reservatório. Então, essa sucção vai remover o excesso de líquidos presentes para esse reservatório e, consequentemente, aí vai gerar outros mecanismos, né, relacionados a essa drenagem de fluidos, que é a redução do edema, né, porque vai haver uma diferença de pressão entre o leito, né, da ferida, onde está inserido a interface, e ao redor dessa ferida. Então, áreas de maiores pressões vão sair, vão migrar, né, o exudato vão migrar para a parte de menores pressões, para tentar justamente diminuir esse edema. Diminuindo esse edema, né, diminuindo essa pressão que tem. Consequentemente, vai mobilizar essa parte linfática, não vai ter mais estase, e aí vai reduzir esse edema, garantindo uma melhor cicatrização, né? Com a questão dessa redução de edema, vai melhorar o fluxo também de sangue ali naquela região, e aí vai promover a angiogênese e, consequentemente, a proliferação de fibroblastos. Tem a redução do próprio exudato, que a gente sabe que pela questão lá do Thymus, a gente tem que avaliar esse controle dessa umidade, né? Então, se está em excesso, eu tenho que retirar, e ainda mais se ele tiver características infecciosas ou inflamatórias, vai ter ali muita metaloproteinases, agentes pró-inflamatórios, que vão dificultar esse processo de cicatrização, então é necessário retirar esse exudato. E também tem uma redução da carga microbiana, porque se no exudato vão existir os micro-organismos, bem como as suas toxinas, eles vão estar sendo removidos para o reservatório. E a redução de substâncias tóxicas, como eu acabei de falar, das metaloproteinases e dos agentes pró-inflamatórios, que aí vão ser reduzidos para otimizar essa cicatrização. Então, a partir dessa drenagem, da macrodeformação, há uma estabilização do ambiente da ferida, porque o sistema da terapia por pressão negativa e seus componentes, eles garantem as trocas menos frequentes desse curativo, porque as interfaces, elas suportam que fiquem mais tempo no leito da ferida, já que geralmente as espumas são hidrofóbicas e não permite que esse exudato retorne para a ferida, e tem um reservatório também. E o filme, né, que fica sobre a interface, que é para fazer a vedação e garantir essa pressão subatmosférica, ele também tem essa permeabilidade seletiva. Então, ele vai conseguir manter a temperatura, porque não vai precisar estar havendo várias trocas, né? Então, vai garantir a manutenção da temperatura e, consequentemente, da proliferação celular e garantir ali a divisão celular em termos de fibroblastos. Vai evitar os acúmulos de detritos e micro-organismos por conta dessa drenagem e tem essa permeabilidade seletiva que eu acabei de explicar, garantindo, então, que seja permeável aos vapores de água para não estar soltando, né, essa cobertura, bem como impedindo que micro-organismos invadam esse ambiente da ferida. E no final, o último é a microdeformação. Então, aquela força centrípeta, realmente, visualmente, a gente consegue perceber que ela consegue aproximar os bordos da ferida, consequentemente, ela vai agir também a nível celular, essa força. E aí ela vai agir no citoesqueleto, que é uma estrutura da célula que inicia o processo de divisão celular. Então, vão acontecer as mitoses. Esse processo é a mesma coisa do princípio da distração osteogênica, dos extensores que utilizam. Então, eles vão fazer aquela tração para promover a divisão celular e, consequentemente, o alongamento. E aí vai ter a formação justamente tanto da angiogênese quanto a maior proliferação de fibroblastos e, consequentemente, maior a questão do tecido de granulação. Pode passar. E aí, só para ilustrar tudo que eu acabei de falar, né?
Então, consequentemente, com todos esses 4 itens, né, que a gente falou sobre a terapia por pressão negativa, há uma melhora da perfusão, né? Consequentemente, se há uma melhora dessa perfusão, eu vou aumentar o fluxo sanguíneo nessa região. Se eu aumento o fluxo sanguíneo nessa região, há uma angiogênese. E se há uma angiogênese e tem maior quantidade de sangue, há uma multiplicação também dos fibroblastos e aumento do tecido de granulação, otimizando essa cicatrização. Pode passar. E aí é bom lembrar, então agora que a gente já sabe os princípios, né, físicos, biológicos e bioquímicos dessa terapia e de avaliar quais são os fatores de risco desse paciente para a gente pensar numa terapia adjuvante ou o que é que essa minha ferida está me mostrando para que eu tenha que usar um método adjuvante como a terapia com pressão negativa, tem que lembrar que, então, a transmissão da pressão depende da constituição física de cada indivíduo. Então, quando a gente vê lá na literatura, principalmente, que o padrão ouro ali é 125 milímetros de mercúrio, que quer dizer que eu estou a 125 milímetros de mercúrio menor do que a pressão atmosférica, eu não tenho como garantir que toda essa transmissão vai atingir uma profundidade exata. Por quê? Eu posso ter um indivíduo com mais constituição de tecido subcutâneo, essa ferida ali, aquele ambiente pode estar muito inflamado e com um edema muito maior, então eu não tenho como garantir exatamente qual a profundidade que essa pressão vai, né? A altura em termos de pele. Então, não se pode garantir essa profundidade. Então, ela vai auxiliar o dreno cirúrgico, aumentando a sua vazão, quando a gente viu lá nos princípios físicos, né, na questão de física mesmo, né, de que se eu só pegar 2 bombas de sucção, ou em série ou em paralelo, eu vou estar aumentando a minha pressão e, consequentemente, eu vou estar aumentando a minha vazão. Então, o princípio da terapia por pressão negativa, por ser uma bomba de sucção, é a mesma do dreno cirúrgico, por exemplo, do Hemovac. A diferença entre elas é que o dreno cirúrgico eu vou estar exatamente colocando no tecido que eu quero colocar, né? Como eu acabei de falar, já a terapia por pressão negativa eu não posso garantir essa profundidade, né? Então, mas eu posso ajudar essa vazão, porque eu vou somar esse funcionamento do dreno e aquela quantidade de, seja volume linfático, sangue e resíduos que ficam ali por conta do estresse cirúrgico, por exemplo, eles vão escoar pelo dreno com uma velocidade maior, porque essa minha vazão vai aumentar. E então, se não houver dreno cirúrgico, a incisão cirúrgica é o local de escoamento. Tá? Aí a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, então, que não substitui o dreno cirúrgico, e que tem muitas pessoas, porque pelos mecanismos são parecidos, a gente tem que lembrar dessas questões, que eu não sei exatamente a profundidade, então não posso garantir no tecido que vai ser retirado realmente aquele volume de sangue, bem como se eu não tenho um dreno cirúrgico, e entre aspas, eu quero usar aquilo como dreno, né? A minha terapia por pressão negativa como dreno, eu vou lembrar que ele vai ter que escoar para algum lugar, se tem um volume de sangue, por exemplo, muito grande. E naquele momento, a ferida cirúrgica é o ambiente mais frágil. E aí vai acabar drenando pela minha ferida cirúrgica, principalmente se não tiver garantido a hemostasia. Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões, que a terapia por pressão negativa, embora tenha mecanismos semelhantes ao dreno, Hemovac, por exemplo, ela não substitui o dreno cirúrgico. E isso está sempre rotulado em todos os fabricantes, né? Pode passar. E aí a gente vai falar um pouco, né? O AFDA traz que todo dispositivo tem que trazer quais são as contraindicações, né? E aí vem lá nas rotulagens do aparelho, né? Tecido necrótico com escara presente. Coloquei uma setinha amarela, porque é um alerta. Opa, minha ferida tem um tecido necrótico, uma escara. A gente até sabe, mesmo se eu não vou usar terapia por pressão negativa, a gente tem que se lembrar. Posso realizar aquele desdobramento? Em que local anatômico ela está? Mas, assim, eu posso usar qualquer tipo de terapia ali, sem saber o que é que está, qual é a profundidade daquele tecido que está desvitalizado, qual é a estrutura que ela está realmente sendo acometida, qual é a etiologia realmente daquela ferida, né? Então, a entidade que eu estou diante, né? Então, a gente tem que ter cuidado, então tem que ter um alerta. Se eu posso desbridar, sei onde é, né?
realmente que os pacientes têm condições clínicas para realizar um desbridamento cirúrgico ali conservador, então eu vou realizar o desbridamento, então aí está aí em verde, para dizer que eu posso agora, quando eu tenho todas as estruturas expostas, vejo se tem tendão, vejo se tem vasos sanguíneos, para realmente garantir que eu possa colocar a minha terapia por pressão negativa. Então, na verdade, é uma contraindicação, mas é uma contraindicação relativa. Eu tenho que realizar esse desbridamento quando esse paciente pode, né, realizar, e quando, dependendo da localização, também é permitida, e de acordo com o que eu estou vendo, eu posso proteger as estruturas e colocar a minha terapia por pressão negativa. Tem também as outras 4 últimas, que são os tecidos nobres que estão expostos, também então coloquei de um alerta, que eu acabei de falar. Então, a gente tem que avaliar quais são as condições clínicas desse paciente, qual é a proteção que eu vou utilizar para esse tecido nobre, né? Quais são as interfaces apropriadas para esse tecido nobre e quais são os ajustes de pressão, porque embora a literatura traga como padrão ouro 125, a gente sabe que a gente pode diminuir ou aumentar essa pressão. Então, se eu estou diante de um tecido nobre, por exemplo, tem um vaso ali muito próximo, ali mesmo eu realizando a proteção, utilizando uma espuma, que é, no caso, por exemplo, a de álcool polivinílico, que é um pouco mais firme, então ela não vai grudar tanto, ela é mais densa, ela não vai grudar tanto no leito da ferida, eu posso ajustar tá diminuindo essa minha pressão justamente para observar como é que esse paciente vai reagir. Então, é uma contraindicação também relativa, tem um sinal de alerta, onde eu tenho que olhar todos esses fatores para poder estar instalando a minha terapia. E tem esse circulado em vermelho, onde eles trazem mais como contraindicações absolutas, que aí eu trouxe algumas coisas para a gente desmitificar um pouco e que a gente, enquanto estomaterapeuta, enquanto a gente está lá diante do paciente, a gente poder realmente fazer a diferença e começar a levantar as discussões, porque esse é o nosso papel, né? Então, vamos passar um pouquinho agora. Então, aí eu trouxe a primeira coisa sobre malignidade da ferida, né? Aí, quando a gente coloca, né, para fazer uma pesquisa, a grosso modo, né, entre terapia por pressão negativa e feridas oncológicas, por exemplo, a gente não tem tantos materiais. E, assim, a maioria traz, sim, relatos de casos num paciente em cuidados paliativos. E aí tem essa revisão sistemática com a meta-análise de 2022, que fala sobre a viabilidade oncológica, né, da aplicação da terapia por pressão negativa em feridas cirúrgicas oncológicas. Ou seja, ele conseguiu detectar 6 estudos de cortes retrospectivos de alta qualidade, que foram publicados em 2007 e 2019. Foi um total de 267 pacientes que foram tratados cirurgicamente para tratamento de um tumor maligno. Então, foi a retirada, a ressecção desse tumor e depois teve uma ferida cirúrgica ali sobre, né? Foram 118 pacientes que usaram a terapia por pressão negativa, vezes 149 com curativo convencional. E dessa já terapia por pressão negativa, foram 39 pacientes que receberam em cima da incisão cirúrgica, 7 da derme artificial, provavelmente esse paciente recebeu algum enxerto, e 57 diretamente sobre a ferida mesmo, né? A taxa de recorrência de viabilidade oncológica, ou seja, a taxa de realmente novos tumores, não teve significância estatística entre as duas, né, entre as duas coberturas. Foi 9,3% para a terapia por pressão negativa e 11,4% para o curativo convencional. Mas as menores taxas de complicações da ferida foi visto no grupo de intervenção, que é justamente no uso da terapia por pressão negativa. Então, a pergunta era, como a gente viu lá os efeitos físicos, né, biológicos e bioquímicos dessa terapia, será que esses efeitos angiogênicos também poderiam estimular as células tumorais? É claro que é um estudo ainda pequeno, né, com 6 coortes, não tem um ensaio clínico randomizado, então precisam-se de mais estudos. Não quer dizer que agora tem um estudo, uma meta-análise, dá para botar em todas as feridas, né, malignas também, a terapia por pressão negativa, mas aí a gente pode avaliar, esse é o nosso papel. Será, então, que tem uma distância da ferida, realmente, para a gente conseguir colocar? Esse paciente está em cuidados paliativos porque, queira ou não queira, a terapia por pressão negativa propicia menos trocas de curativos, então vai mexer menos nesse paciente, né? Então, talvez é um caso a se pensar.
E esse tumor que foi tirado, as margens livres, tem margens livres da biópsia, então a gente pode pensar em utilizar. E aí, a partir desses 3 pontos, aí a gente vai pensar também, discutir com a equipe interdisciplinar, ver com esse cirurgião como foi que ele viu aquele ambiente cirúrgico, né? Ver quais são os fatores de risco do paciente, além de ele ser um paciente oncológico, ele tem outros fatores de risco para ver complicações dessa ferida, né? Se tornar uma ferida infectada, se tornar uma ferida de difícil cicatrização. E aí entra também o grupo de estomaterapia, né? Que é esse gadget que eu botei aí, para justamente a gente ver todas essas questões. A gente, enquanto comissão, né, que tem em todas as instituições, né, que a gente está lá presente, a gente promover essas discussões, né? Levar esses casos para a gente discutir. Então, está lá em verde a discussão caso a caso. Então, é proibido colocar em malignidade da ferida cirúrgica? Vai depender do caso. É permitido em todos os casos? Vai depender do caso. Então, tem que haver essa discussão. Pode passar. E aí eu trouxe só para mostrar um pouco mais também dessa revisão, que aí ela fala sobre o risco relativo da não recorrência do tumor, e que foi justamente acima de 1 nos de terapia por pressão negativa, mostrando o quê? Que tem um risco de não recorrer na terapia por pressão negativa. Mas, como eu falei, tem que ser uma discussão caso a caso entre o grupo de estomaterapia, a interdisciplinar e olhar os fatores de risco desse paciente, avaliando caso a caso. Pode passar. E aí tem uma outra contraindicação que ele fala de osteomielite, mas vale salientar que lá tem dizendo assim, osteomielite não tratada, ou seja, uma osteomielite que está sem tratamento. Então, a pergunta é, o fechamento da lesão com formação de abscesso e aumento das reinfecções, né, nessa questão da osteomielite, mas a gente pensa que ela está em tratamento. Então, lá a contraindicação absoluta é quando ela não está tratada, né? E aí a gente vai fazer as mesmas perguntas, né? Está com tratamento antimicrobiano adequado? Não tem sinais de sepse? Né? Quais são os acompanhamentos de exames? Haver um monitoramento desse paciente, principalmente nas osteomielites crônicas, que a gente sabe que às vezes não tem muitos sinais clássicos e nem muita alteração de exame, por exemplo, exame de hemograma, né? Mas a gente pode ali numa ressonância, né? Haver um controle para ver se aquele tratamento ele está sendo eficaz. E aí sim poder ou não utilizar a terapia por pressão negativa. E mais uma vez falando dessa tríade, né? Entre a interdisciplinaridade, o grupo de estomaterapia, os fatores de risco desse paciente e essa avaliação caso a caso. Aí eu trouxe uma revisão sistemática também sobre intervenções ao manejo da infecção do pé no diabetes, sobre osteomielite. Eles trazem nesse estudo 4 perguntas, Picos, mas aqui interessaria para o nosso estudo especificamente seria essa. Numa pessoa com diabetes e infecção no pé, a adição de algum tratamento adjuvante específico à antibiótico-terapia sistêmica melhora a resolução dos achados clínicos ou acelera a cicatrização de feridas? Então, foi uma revisão que nessa pergunta só tiveram 2 estudos para atender essa pergunta, que um foi um ensaio clínico randomizado de 2010 e um caso controle em 2017, e foram avaliados com alto risco de viés. Mas sim, avaliaram, né? Embora tiveram esse alto risco de viés, que teve um controle mais rápido da infecção, né? 10 dias nos grupos tratados com terapia por pressão negativa e 19 dias nos grupos de curativo convencional. E também teve um controle da infecção de 90% na terapia por pressão negativa versus 29% do curativo convencional. Então, aí quer dizer, ainda também é um estudo pequeno, ainda não se tem uma evidência forte, então é a mesma coisa que a gente fala sobre as feridas, né, com malignidade. É proibido? A gente tem que avaliar cada caso. É permitido em todos os casos? A gente tem que avaliar cada caso. Então, esse é o nosso papel nesse momento de entender toda essa história desse paciente para a gente saber se vai indicar ou não essa terapia. Pode passar. Aí eu trouxe mais estudos, porque como essa revisão sistemática foi de 2020, entraram só artigos até 2017,
Então, a gente já viu novos artigos aí em 2023, 2020, mais recente, 2022, falando sobre osteomielite. Agora, também ainda são estudos que apresentam séries de casos, ou seja, que ainda preciso de mais estudos. Então, para a gente assim, incentivar a gente a usar os protocolos dos nossos consensos sobre estar diante de uma ferida de difícil cicatrização, né, ter esse direcionamento para poder estar indicando e poder estar escrevendo para ajudar esse arsenal científico para saber se realmente é uma contraindicação absoluta ou não. Pode passar. E aí também nas fístulas, né? Eles trazem lá, geralmente, nas contraindicações dos fabricantes, e que a FDA, né, se fala que todos os fabricantes têm que colocar nas fístulas não entéricas e nas fístulas inexploradas, né? Então, aí seria, o efeito físico da macrodeformação pode facilitar a formação de novas fístulas, né? Então, aí a gente tem que entender também, novamente, qual é o tipo de fístula que a gente está diante, qual é a entidade que a gente está diante, então, qual é o débito dessa fístula, realmente entender qual é qual é o mecanismo dessa fistulalização, ter esse acompanhamento de exames e condições clínicas desse paciente, ter esse monitoramento justamente para avaliar aumento de débito, realmente há uma diferença, esse paciente está perdendo muito, para ver se tem condições dessa terapia ser instalada ou não. A interface realmente que tem que ser própria, específica, principalmente quando a gente fala de um abdômen, né, de interfaces mais específicas, com proteções daqueles tecidos nobres, e pressões também adequadas, ajustes de pressões. E aí a gente vai olhar novamente aquela tríade, avaliando tudo isso. A gente vê se esse paciente tem fatores de risco para complicações de feridas, como foi esse ambiente cirúrgico, né? O médico vai estar conversando com a gente. E dentro do nosso próprio grupo de estomaterapeutas, a gente conversa entre a gente para tentar discutir e chegar a um senso comum. Então, vai ter uma discussão de caso. E aí eu trouxe 2 revisões também, falando sobre as questões de uso da terapia por pressão negativa em algumas fístulas. Teve um fechamento endoluminal, né, de uma terapia por pressão negativa intralumen, na verdade, né, de forma interna, não externa, da parte esofágica, com boa taxa de sucesso, só que foram estudos transversais em uma série de casos, não houve comparações, né, mas teve altas taxas de sucesso, foram 423 pacientes estudados. E também tem aí esse das fístulas salivares, né? Também teve os desfechos foram favoráveis e não teve taxas de refístulas, mas como também os estudos englobados nessa revisão foram estudos em séries de casos. Então, assim, tem como a gente dizer que é uma evidência forte? Também não. Mas tem como dizer que é uma contraindicação absoluta? Não. Então, novamente, a gente tem que avaliar caso a caso. Pode passar. E aí, novamente, assim como o outro, como essas revisões sistemáticas foram anteriores a esses outros trabalhos, só para ver que ainda estão se escrevendo muito sobre a questão de terapia por pressão negativa em fístulas, inclusive para tratar as fístulas, e não para que ela ocorra essa fístula, né? Aí tem um caso aí sobre a gangrena de Fournier, né? Numa fistularização retal, que eles utilizaram tanto a endo quanto a externa, né? A terapia por pressão negativa externa, nas fístulas enterocutâneas também, e nas diversas outras fístulas também. Então, assim, só que sempre são relatos de caso, e então está precisando de mais ensaios clínicos. Então, a gente, quanto profissional, que está ali diretamente cuidando dessas lesões e desse paciente, e a gente discutindo de forma interdisciplinar, para a gente promover maior sinal científico acerca disso, e a gente ter uma evidência cada vez mais forte e não ter essas contraindicações absolutas. Pode passar. E aí a gente fala um pouco sobre reações adversas, né? Então, a gente já falou sobre os efeitos, quais são os efeitos, os princípios básicos, como é que age essa terapia na ferida, como é que eu vou pensar nesse paciente que ele pode estar recebendo essa terapia, quais são as minhas contraindicações. Você vê aqui que eu nem falei sobre as indicações, porque assim, é melhor a gente entender o que ele não pode aplicar, ou que ele pode ser aplicado com cautela, né? Que a gente tem que fazer essa avaliação. E aí agora eu vou trazer um pouco sobre as reações adversas dessa terapia, né? Que aí geralmente traz também lá nos fabricantes e que a FDA pede para ser colocado também lá, que são os riscos de sangramentos. Então,
trouxe 3 estudos aí que realmente mostraram sangramento com o uso da terapia por pressão negativa, mas quando a gente lê, a gente vê que houve uma indicação de forma equivocada, houve uma pressão acima do recomendado, acima inclusive de 125, em pacientes também que não estavam com condições clínicas de serem aplicadas. Então, esses sangramentos, para que a gente, né, tente que não ocorra esse efeito adverso, a gente tem que monitorar esse paciente. Então, monitorar enquanto a sepse, porque a gente sabe que num quadro séptico, né, a gente vê que esse paciente está com a ferida infectada e a gente vai colocar, a gente tem a certeza que aquele espectro antimicrobiano está cobrindo essa ferida, e aí esse paciente não está tendo ainda, né, os sinais sistêmicos, né, que é os sinais de sepsis, porque a gente sabe que há uma fragilidade em termos de capilar, há também um distúrbio de coagulação quando esse paciente está com sepsis, então pode promover sangramentos se essa infecção não estiver tratada. Avaliar esses exames laboratoriais, então não é só a gente chegar lá, instalar, saber instalar a terapia. Então, eu vou ter que monitorar esse meu paciente também, vou avaliar os exames hematimétricos desse paciente, as plaquetas, saber que, assim, a gente não tem um padrão exatamente em relação à terapia por pressão negativa, mas aí a gente pode fazer uma analogia, que se eu sei que abaixo de 50 mil está contraindicado, né, de plaquetas, está contraindicado uma cirurgia, né, por exemplo, tirando as neurológicas, que tem que ser realmente acima de 100, então, já posso ser que esse paciente é um paciente em alerta para a gente pôr essa terapia por pressão negativa, se ele está com uma plaquetopenia mais severa, né? Aí a gente vai olhar esse paciente com o coagulograma desse paciente também, né? Avaliar ali o tempo de protrombina, né? O valor do INR, né? Que aí também em relação às cirurgias, né? De 1,5 ali geralmente é o ponto de corte para um procedimento cirúrgico. Então, avaliar se esse paciente está dentro desse padrão e está acompanhando também esse exame, então está discutindo com essa equipe para fazer essa solicitação, né? Os pacientes com uso de anticoagulação, e aí a gente viu lá que uma das indicações ultimamente para a terapia por pressão negativa são as incisões cirúrgicas, que já tem uma evidência moderada, né? Mas esse paciente, se está fazendo a cirurgia, provavelmente ele vai entrar depois num período de anticoagulação, por conta de eventos tromboembólicos. Então, assim, ter esse olhar de estar fazendo esse acompanhamento desse paciente, né? Escolher as interfaces adequadas também, porque isso vai permitir uma retirada mais fácil ou não, de acordo com essa questão. Se esse paciente tem um risco maior de sangrar, eu posso estar escolhendo essa interface. Ajustar também essa pressão, né? É um paciente que inicialmente já está com um distúrbio de coagulação, por exemplo, já tem 1,5 ali, já no limite, por exemplo, para uma indicação de evento cirúrgico. Então, eu posso estar iniciando uma pressão mais baixa desse dispositivo para depois aumentar essa pressão e ver como é que vai ficar. E estar avaliando esse débito do exudato, né? Eu estimar mais ou menos quanto de sangramento ou de quanto de exudato, porque às vezes não dá para a gente separar, né? Porque o exudato vai estar misturado. Então, quanto esperar? Se a gente sabe que uma ferida moderada pode ter exudato de 1,1 ml por centímetro quadrado, então a gente fazer um cálculo, pelo menos ali, para saber, deixar para a nossa equipe, assim, o quanto esperar daquele débito, né? Então, fazer e avaliar essa ferida. Então, na hora da instalação, eu vou fazer o quê? A minha avaliação com a inspeção e com a palpação dessa ferida, para ver se há uma drenagem ativa de sangramento ali, né? Para justamente saber se eu postergo ou se eu não coloco, ou se até interfiro em relação ao ajuste da pressão. Pode passar. E aí também outras reações adversas descritas, mais na literatura do que nos fabricantes, são as formações de fluictenas, né? Então, aí a gente tem 2 artigos, inclusive esse último, que é a formação de bolhas com curativos de pressão negativa após artroplastia total do joelho. Ele foi até parado, na verdade, eles queriam fazer uma comparação da terapia por pressão negativa e o curativo convencional em relação à infecção, né, decência, seromas, e entre outras complicações, só que teve que ser parado pelo alto índice de formação de bolhas, né, com curativo de terapia por pressão negativa. E teve um outro estudo que justamente modificou a forma da espuma, né, que aí a gente vai mais uma vez em relação à parte física, a gente enquanto estomaterapeuta vai ter que
estudar um pouco mais essas questões físicas mesmo, de mudar as arestas dessa espuma para justamente ter uma maior adaptabilidade do filme transparente sobre essa espuma e causar menos tensão entre a pele e esse filme e evitar a formação de flictena. Então, a gente, enquanto estomaterapeuta, vai primeiro avaliar quais são as condições dessa pele, os fatores de risco para desenvolver uma lesão por adesivo, né? Que os flictenas, na verdade, são isso. Fazer os ajustes na forma da interface, como propõe esse estudo, né? A gente tentar diminuir essas arestas para poder justamente ter uma melhor conformação. Utilizar protetores cutâneos antes da aplicação desse filme, né? E na hora da remoção, utilizar os removedores, aplicar e remover os adesivos com a técnica adequada, que a gente sabe que isso também interfere para a formação da lesão por adesivo. E lembrado que os fabricantes orientam de desligar o dispositivo 1 hora antes da remoção, justamente para diminuir um pouco, né? Quer dizer, na verdade, para deixar a pressão de dentro da cobertura igual à pressão atmosférica, justamente para facilitar essa remoção. Tá, joia? Então, era um pouco sobre isso. Acho que acabou. E aí, agora, vamos avaliar aí os compartilhamentos de saberes, as experiências de vocês. E vamos lá. A Paola arrasou aí na apresentação, foi bem cirúrgica, porque falou pontos importantes da questão física, né, da terapia por pressão negativa, até reações adversas, que a gente precisa estar atento mesmo, e lógico, atrelado às evidências científicas, é o que a gente precisa, né? E o que é que nota-se é que é uma terapia que ainda tem muito a se conhecer, né, e desenvolver. Então, a própria indústria, né, ela vem desenvolvendo tecnologias, né, aprimorando suas terapias, né? Muitas vezes precisam retirar, às vezes, do mercado, né? Algumas tiraram porque não estava, a máquina não estava linkando muito com a espuma. E a gente tiveram no passado alguns problemas em relação a isso, justamente porque é algo que precisa ser fisicamente conhecido, né? Foi algo que você pontuou muito bem mesmo. E trouxe principalmente esse mito, né? Ah, não posso usar osteomielite, ah, não posso usar, né? Ah, porém, vamos ver, né? Vamos discutir o caso. Então, eu acho que a gente precisa se empoderar mesmo. Não basta, eu quero usar a terapia por pressão negativa, a gente precisa conhecer o que a gente está indicando e usando, né? Para não provocar ainda mais um evento adverso no paciente, né? Ter essa habilidade e essa afinidade com a terapia. Então, é uma terapia que hoje eu reforço que pode ser usada realmente desde o tratamento mais complexo, difícil de cicatrização, até prevenção. Eu até estava olhando rede social, até linkando com tudo que a gente está falando. O Fausto, né, fez um transplante cardíaco e ele estava usando lá uma terapia negativa. Ele deu entrevista e a maquinazinha do lado. Eu não sei se algum estomoterapeuta viu, mas me chamou a atenção. Então, por quê? Ali fazendo prevenção de sítio cirúrgico. Então, é muito bacana, né, quando você tem acesso a essas tecnologias e você pode realmente fazer a diferença, porque a terapia por pressão negativa ela é uma tecnologia de alta performance mesmo, e ainda é uma terapia muito cara no Brasil, né, que precisa ainda avançar em relação a isso, né? As respostas são incríveis, há muito que se discutir em relação à oncologia, né? Eu mesmo, a gente precisa publicar mais a respeito do uso, não só da terapia, mas de curativos passivos também. É algo que a gente precisa discutir mais, porque a gente sabe que as metaloproteases elas têm uma ligação com as células tumorais, então precisa se desenvolver ainda estudos que busquem essas informações para nos responder, né? Que é o que você falou, depende de cada caso, o cirurgião tem que conhecer, tem que discutir com a equipe multidisciplinar, com o estomoterapeuta, enfim. Então, foi uma aula incrível. Eu vou abrir para perguntas, senão eu vou ficar falando aqui. Mas eu queria só acrescentar uma coisa
é muito importante, assim, só para complementar a sua aula, Paula, porque a gente não pode deixar de falar, suprir nutricionalmente esse paciente que usa a terapia por pressão negativa, porque a perda, né, de não só de água, mas de proteína, né, principalmente os pacientes que precisam usar o reservatório. Então, a gente tem que estar atento como enfermeiro assistencial, como enfermeiro da comissão de pele, essas perdas para que a gente possa fazer essa reposição para esse paciente não ter nenhuma complicação, porque eu já vi muito paciente chocar por causa de uma terapia por pressão negativa, acredite. Então, são casos assim que a gente tem que estar atento a tudo e principalmente conhecendo a fisiopatologia do paciente. Então, entender aquela fisiopatologia para a gente estar aplicando a melhor tecnologia no momento. Então, é esse o recado que talvez você deixou, que tudo é possível, basta conhecer, saber o que é que você está fazendo. Então, mais ou menos por aí, né? Então, alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou abrir aqui. Eu tenho uma pergunta, Opa, mas eu acho que apareceu uma no chat aqui primeiro. Então vamos deixar o colega na frente, depois eu venho. deixa eu ver que eu congelei aqui. Eu não tô. Deixa eu ver, escreveu aqui no chat? Porque. Fui eu, Paula. Ah, tá. Mas pode responder, a colega pode entrar antes. Eu estou só perguntando para você comentar com a Pode gente. perguntar, Nath. Boa noite. Vamos lá. Eu falo aqui de Minas Gerais e eu tenho uma Beleza. experiência com tratamento de feridas em nível ambulatorial. Faço consultório e como equipe multidisciplinar. E nós tivemos um caso muito interessante, que é um paciente diabetes tipo 1. Ele jovem, 38 anos, mas já com uma alteração arterial importante. Então, ele fez lesão isquêmica em segundo pododáctilo, de difícil abordagem, porque a gente fazia aquele desligamento bem superficial, necrose voltava, enfim, difícil mesmo o tratamento. Mas trabalho com cirurgião vascular muito bom, muito atencioso, a gente discute muitas coisas. E a gente chegou a pensar dele fazer um desbridamento mais agressivo, centro cirúrgico, e a gente entrar com a terapia subatmosférica. E aí, a gente foi discutindo isso em equipe, até mesmo com a representante, a gente achou melhor não arriscar. Por quê? E aí eu queria saber sua opinião nesse caso, sabe? Porque até hoje eu tenho dúvidas se a gente devia ter tentado ou não, porque ele evoluiu para amputação. E, enfim, o caso complicou bastante. Mas ele tinha, na angioplastia, né, que o cirurgião acabou fazendo antes, avaliou-se que as artérias já estavam muito comprometidas e eram mais finas do que o habitual, sabe? Foi assim um caso bem atípico mesmo. E aí a gente ficou nessa insegurança, até o representante, né, da marca também ficou, dele fazer uma ablação, né, assim, colabar essas artérias e diminuir ainda mais o fluxo, sabe? Eu queria saber da sua experiência prática com isso, com o pé diabético, né? Não, com lesões em pé de pessoas com diabetes, né? Vamos melhorar essa terminologia que a gente usava antigamente. Mas queria saber um pouco disso. E também, se você tem experiência com o uso da terapia subatmosférica, né? Mas com o fluxômetro que a USP desenvolveu há uns anos atrás, para a gente não depender de laboratório. Então, a gente fazia no vácuo, mas tinha uma válvula. Eu cheguei a trabalhar com isso no meu estágio de pós-graduação em estomoterapia, e no hospital da USP, e aí a gente conseguia dosar, entendeu? O quanto de pressão colocava. Mas tinha algumas outras dificuldades, sabe? Se você tem alguma experiência com isso, e desde já, obrigada, foi ótimo, tá? Essa partilha sua, vontade de sentar e conversar, mas aqui um pouquinho, tá? Muito obrigada pela sua atenção e disponibilidade de partilha. Opa, tudo bem, Nath? Em relação à parte, eu vou responder primeiro de trás para frente. Em relação a essa questão do método USP, né, que eu vou falar então o nome mesmo, né, que é o da Curavac, né, ela tem realmente essa válvula que é desenvolvida pela Ventrix, e assim, eu não tenho experiência de uso, eu só vi realmente vídeos, li a tese, né, do médico ortopedista que fez, né, em relação, e realmente ela tem que ser utilizada, porque como a gente sabe que a rede, né, do hospital,
ela não, às vezes, não garante que aquela pressão vai ficar constante. Então, essa válvula, justamente, ela permite que essa pressão fique constante. Então, o que eu tenho em relação a essa parte teórica, eu nunca utilizei, então, realmente, eu só uso os sistemas que já estão disponíveis no mercado, então, acabo não utilizando. Então, pelo que eu li em relação à parte da tese, que, inclusive, foi uma das minhas referências utilizadas, é isso. Então, eu tenho que utilizar essa questão dessa válvula para garantir que a pressão se permaneça constante, porque o que muitas das vezes, até observado, não só nos estudos desenvolvidos por esse médico, mas também até por outros estudos, até nesses outros dispositivos de fabricantes que a gente conhece que tem um custo elevado, às vezes o que acontece? Às vezes há uma perda, né, dessa pressão, há um mau funcionamento do sistema, e aí, às vezes acaba que o quê? O exudato acaba retornando para a ferida, porque a ideia, por mais que essa espuma seja hidrofóbica, mas se não tiver a pressão de sucção, acaba que ele retorna para a ferida, e aí acaba sendo um ambiente de proliferação microbiana, né? Aí fica aquela coisa contraditória, que é usado para reduzir infecção, inclusive já foi observado isso, que diminui a infecção, principalmente na incisão de sítio cirúrgico, mas se não tiver com bom funcionamento, vai acontecer. Então, em relação a esse método USP, tem que ser utilizada a questão do controle da pressão, para garantir que realmente vá aquela pressão que eles usam geralmente 125 mesmo no método USP. Em relação à parte de pé diabético, eu atualmente não atuo mais, né? Não atuo com pé diabético, atuei na parte mesmo quando eu estava fazendo a minha pós-graduação. Mas aí é a questão como você fez, né? Teve essa discussão interdisciplinar, onde você colocou o vascular, né? Que lesão em membro inferior é o que a gente lembra logo. A primeira coisa a pensar, há uma lesão arterial ali, né? Tem uma questão de ter uma lesão arterial, porque a gente sabe que não adianta a gente fazer desbridamento, não adianta a gente utilizar a melhor tecnologia ali, se não houver fluxo de sangue. Tanto que uma das questões da terapia por pressão negativa é gerar esse aumento de fluxo de sangue. Mas eu só posso gerar se eu tiver algum fluxo existente, né? Partindo dessa teoria. Nesse caso aí, se já existia um comprometimento muito acentuado, né? Então, realmente, inclusive alguns estudos até colocam que poderia sim até diminuir o fluxo de sangue. Na tentativa de fazer essa diferença de pressão, né, entre um ambiente e outro, às vezes justamente pode fazer ainda mais a diminuição desse fluxo, né? Porque assim, pode falar. Eu acho isso delicado porque isso não aparece como uma contraindicação nem relativa, sabe? Então, assim, eu acho que devia começar a aparecer, nem que seja para a gente sentar e discutir, sabe? Tudo bem que foi um caso muito atípico, era uma alteração de nível muito grande, arterial, sabe? Das arteríolas em si. Então, assim, mas eu acho que vale essa reflexão, porque eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Eu achei muito sensato dele alertar isso e a gente senta, discute em equipe e define que realmente era um risco, né? Mas eu não tinha ainda nada para isso. Um dos estudos que está até na referência também, inclusive até o de Argenta, do pioneiro mesmo em relação ao sistema patenteado, é que eles justamente tentaram colocar uma pressão acima de 125. Então, aí perceberam que, inclusive, ao invés de aumentar, porque assim, a tendência é que quanto mais aumentasse, ou seja, diminuísse a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão do ambiente, né, da ferida, aumentasse o fluxo. Mas é como se chegasse depois num platô, né? Que é por isso que eles determinaram que o padrão ouro seria 125. Quer dizer que eu não possa colocar mais em alguma ferida? Aí eu tenho que avaliar cada caso. Eu vou colocar mais dependendo do que eu tenho de condição clínica desse paciente. Mas se eu já sei de base que a minha condição clínica é que ele já tinha um fluxo comprometido, aí, como a gente falou, a gente vai jogar ouro ali que não vai melhorar. Eu preciso do sangue para poder ter uma cicatrização. Você fez desbridamento, ele chegou a fazer, né, um cateterismo, mas mesmo assim não restabeleceu o fluxo. Então, infelizmente, o desfecho foi realmente, eu acho que em relação à amputação, era o desfecho mais, entre aspas, favorável naquele momento. E eu acho que a terapia realmente não era indicada. Alguém que quiser falar, por favor. Muito obrigada, gente. Foi ótimo, muito obrigada. Nath, eu acho que no manual, tem um manual que, se não me engano, foi lançado esse ano sobre o manejo das pessoas com lesões, pessoas com diabetes e lesões nos pés, que eu acho que, se não me engano, esse manual contraindica, ele fala que é contraindicado o uso da terapia por pressão negativa.
como terapia, né, para o tratamento dessas lesões nos membros inferiores, mas foi o que a Paula falou. Os pacientes que já têm um comprometimento, né, uma neuropatia diabética, por exemplo, já tem um fluxo diminuído, eu acho que é nesse sentido, mas é aquela coisa, eu acho que vale avaliar o paciente com toda a condição clínica, e aí foi o que você falou, né, aquela avaliação da equipe multidisciplinar para ver se tem indicação ou não, se vale a pena ou não aplicar a terapia por pressão negativa, né? Ah, então que bom. Então já tem algum ponto, né, que isso aparece. Vou dar uma atualizada. Muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem Perguntas? um chat da Tô nem... qual foi? Para mim não está aparecendo aqui. Peraí. Deixa eu subir aqui para ver se eu acho alguma pergunta. Mas pode abrir o microfone, quem quiser falar, perguntar. Fui eu que perguntei para a Paola Ah, tá. sobre a prática do Ah, tá. uso, né? Qual é o uso mais comum na prática dela para a colocação Prática, a da vivência. terapia por pressão negativa, né? Porque é muito variado, né? O ambiente é diferente, então só para ela falar para a gente assim, o que que geralmente é utilizado essa terapia? Então, como eu trabalho no hospital de reabilitação e lá tem as questões de cirurgias para promover essa reabilitação, então, assim, nosso carro-chefe são feridas cirúrgicas. Então, a gente avalia esse fator de risco, né? A gente, enquanto grupo de estomaterapia, vai avaliar os fatores de risco de acordo com os consensos que existem, né, disponíveis aí para a gente, né? Dessa ferida infectar. Então, quais são os fatores de risco desse paciente? E a gente vai usar justamente de forma profilática a incisão cirúrgica, né? E aí a gente tem obtido bastante resultado, assim como a literatura também traz, em termos de evidência moderada, né, de forma profilática, e também nas revisões das cirurgias, porque a própria revisão em si já é um fator de risco, porque é uma incisão em cima de incisão, e aí dependendo, aí como a gente faz muitas cirurgias ortopédicas, aí, por exemplo, que aí assim, eu acho que eu fiz questão até de trazer essa contraindicação da questão da osteomielite, né, que aí é bom frisar que é não tratada e especificamente a gente tem que tratar caso a caso, porque às vezes acontece de uma fratura de uma prótese de quadril, por exemplo, né? Assim, houve uma soltura. Então, assim, na literatura descreve que muitas das solturas são relacionadas aos processos infecciosos. Mas, assim, nem sempre elas são relacionadas aos processos infecciosos. E aí, a gente vai ou a gente não vai tratar com, né, profilaticamente essa incisão, né? Então, há uma discussão, né, em termos de interdisciplinaridade, onde a CCIH do hospital entra para avaliar o caso, para entrar já de forma empírica com antibiótico-terapia, realizar a cultura desse paciente. Esse cirurgião vai ver qual é o ambiente cirúrgico que está, então a gente discute enquanto grupo de estomaterapia com esse cirurgião para entender, tinha sinais clássicos de infecção, não tinha sinais clássicos, né? Aí a gente vê os fatores de risco desse paciente, né? Além da própria incisão, por conta que é incisão em cima de incisão, e aí a gente vai prescrever, e aí a gente faz, como eu falei, né? Não é só ir lá aplicar uma terapia, né? Eu vou monitorar esse paciente, vou avaliar diariamente esse paciente, como é que está o hemograma desse paciente, se houve alteração clínica desse paciente, além do acompanhamento dessa cultura, né? Saiu negativo, ok, né? Saiu positivo, o micro-organismo que cresceu, ele está compatível com a antibiótico-terapia prescrita, né? Para a gente, em termos de equipe interdisciplinar, né, equipe de saúde, a gente está chamando atenção cada vez mais um do outro para poder justamente garantir que aquela indicação seja mais adequada possível e aquele paciente sair, ter uma assistência mais adequada, né? Porque aí acaba, se eu trato essa ferida, né, de forma profilática, eu vou diminuir riscos de reinternações, uso de antibiótico, mais dias de tempo de internação, que aí também precisa, a gente vê que tem quando saiu essa revisão sistemática da Cochrane, que ela, na verdade, está em andamento, essa de 2022, que é a nova atualização, onde fala que realmente diminui a infecção do sítio cirúrgico, tem poucos estudos ainda de custo-efetividade. Então, a gente também precisa estar desenvolvendo essas questões, porque, como foi falado, a Nath trouxe a questão do método USP aí, é uma terapia cara. Então, é para todo paciente que a gente vai aplicar?
Não dá para ser para todo paciente. Então, a gente tem que avaliar esses fatores de risco que nossos consensos trazem, né, da Wounds International, que fala sobre quais são esses riscos, né? Tem várias ferramentas, né, em termos de pontuações que a gente pode estar utilizando para tentar minimizar o risco daquele paciente específico e também o custo, né? Porque não dá para indicar para todos os pacientes. Então, a gente tem mais essa experiência, né? É claro que tem as lesões que acabam gerando uma lesão infectada e que vai fechar por segunda intenção e que a gente também utiliza, sim, a terapia, mas a maioria das vezes é incisão cirúrgica mesmo. Mais alguém? Quem já preencheu? A Lê está perguntando, quem já preencheu não precisa preencher a lista de inscrição. Beleza. Alguma pergunta, pessoal? Mais alguém perguntar? Mais alguém? Pois é, Paola, eu sou apaixonada, assim, pela terapia de pressão negativa, mas eu acho que as pessoas, no geral, que querem usar de qualquer jeito, normalmente são aquelas pessoas que não têm tanto empoderamento. Eu acho que a terapia por pressão negativa não é só entender da tecnologia, mas é principalmente conhecer o paciente, ver que se aquele paciente se encaixa no perfil, que é o que você trouxe aí, na verdade, né? Essa reflexão. Então, é uma terapia incrível, né, um curativo ativo, mas que requer um conhecimento fora do normal. Eu falo até a mais do que até a gente usar uma tecnologia passiva, porque você precisa estar atenta, né, a todos os movimentos do paciente, né, a resposta, né, o que eu falei do reservatório é um paciente que está usando em uma ferida, uma lesão por pressão, né, provavelmente vai usar reservatório com perdas de exudato muito grande. Então, é um paciente que requer o cuidado da equipe multidisciplinar. Então, assim, você trouxe isso muito bem, principalmente falando da questão dos eventos adversos e da questão das contraindicações, né? Que muitas vezes, não posso usar, né? Não é bem assim. Vamos buscar, você trouxe evidência, e a gente precisa se empoderar disso como estomoterapeuta, como especialista, como enfermeiro que pratica essa terapia. Né? Eu acho que a gente precisa ter segurança e dar segurança ao paciente. Ainda é uma terapia muito cara, né? Você vê que em 97 o FDA aprovou isso, né? Em 2000 e... Tô velha, viu? 2006 eu estava usando o primeiro paciente em Salvador, que eu estava lá, e foi num paciente, um juiz, né? Uma pessoa bem-sucedida, que tinha um acesso, né, muito grande né, informação, e o Bradesco, o Saúde Bradesco autorizou. Nossa, eu ia tremendo, né, fazer o curativo, porque se caísse aquela esponja, eu ficava, nossa, como é que eu vou pagar isso, né? Então, ele teve um bom resultado, foi um case de sucesso, mas assim, era muito cara e continua ainda uma terapia cara, mas é o que você falou, tem que ter muito mais estudo de custo-benefício para a gente poder realmente usar a mais assertivo, né? E foi muito bom, muito bacana, trouxe algumas informações legais aí, principalmente dos artigos aí, e a gente precisa publicar, né? Então vamos lá, você que trabalha diretamente com isso, né? Está intimada a publicar, né? A agregar aí, tá bom? Parabéns, Paola. Palavra, Alexandra, nossa presidente. Olá, Eu só queria Alexa, tem acrescentar um pouco, eu vi que tinha viu? algumas Alguém pessoas ainda. perguntou aqui, ó. Alguém perguntou. Como se utiliza essa terapia como prevenção? Vê se ela quer leite, já fala para ela. No caso, Alexandra. na prevenção da infecção do sítio cirúrgico, né? Creio que sim. Então, como a gente viu lá, um dos fundamentos é garantir um ambiente dessa ferida, né? E o consenso atual de feridas cirúrgicas, ele traz que não perturbar a ferida cirúrgica, claro, desde que haja uma cobertura compatível para ficar uma quantidade de dias, né? Então, se eu sei que é uma ferida, aí a gente vai avaliar novamente essa condição clínica desse paciente. Vou ver que ele tem fatores de risco para desenvolver uma ferida infectada ou uma lesão de difícil cicatrização, ok, vou indicar essa terapia.
O cirurgião levou para o centro cirúrgico, viu que estava tudo bem. É uma ferida limpa, né? Uma ferida cirúrgica limpa. Então, eu vou acompanhar esse paciente e vou garantir que essa cobertura fique 7 dias. E aí, algumas das interfaces têm uma prata para impedir justamente que micro-organismos invadam, além da própria interface, né? Do filme, na verdade, que vai também impedir que haja uma invasão de micro-organismos. Então, eu vou tentar diminuir a chance de forma, né, externa. É claro que a gente, quando fala de infecção de sítio cirúrgico, a gente sabe que uma das principais causas está na parte intraoperatória, né, do que, por exemplo, no pós-operatório. Mas, assim, a gente, em termos de enfermeiro, de estomaterapeuta que está ali, para a gente diminuir ainda mais essa chance, né? A parte intraoperatória, a gente vai fazer nosso papel de enfermeira ali dentro do centro cirúrgico, lógico, né? Avaliando se o cirurgião está, né, fazendo a degermação, garantindo que todos os materiais sejam, né, estéreis, que a técnica seja asséptica, conferindo o material, a parte da CME, e aí essa parte também do pós-operatório. Então, aí a gente faz essa prevenção, dependendo dos fatores de risco desse paciente, que a gente sabe que ele pode estar tudo certo no intraoperatório, mas como é um paciente diabético, um paciente obeso, um paciente tabagista, são fatores que vão interferir diretamente no processo de cicatrização, então ele pode desenvolver ou uma deiscência ou uma infecção de sítio cirúrgico. E sempre avaliando. Eu vou deixar 7 dias essa terapia, vou deixar se esse paciente não está me dando condições clínicas para deixar. Ela é uma cobertura que pode ficar? Pode ficar, o fabricante diz que pode, mas aí eu vou avaliar. Como é que está meu hemograma? Tem sinais, esse paciente alterou clinicamente? Ele começou a ter uma baixa de pressão, ele começou a ter pico febril? Então, para eu tentar avaliar, porque pode ser do sítio cirúrgico e eu tenho que fazer essa avaliação, né? Então, mas de forma preventiva é nessas questões, bater em cima dos fatores de risco desse paciente, com os scores que são disponíveis nos consensos. E eu queria acrescentar, eu vi que tinha algumas pessoas do hospital, tem uma cirurgia que a gente modificou muito o perfil do hospital, que são as ressecções de ossificação heterotópicas, né, que aí estão sendo utilizadas de forma justamente profilática, né, de infecção, justamente porque foi observado que os drenos, como era uma ferida que sangrava muito, uma cirurgia que sangrava muito, o dreno cirúrgico ele não tinha vazão suficiente para escoar, né, a quantidade de sangue que ficava ali no ambiente. E aí acabava obstruindo e, consequentemente, gerava uma deiscência e uma infecção do sítio cirúrgico. Só que aí, quando eu associo a terapia por pressão negativa, que é a parte física, quando a gente fez, eu estou com 2 bombas, né, fazendo 2 bombas de pressão. E aí tem um lugar para escoar, né? E aí eu aumento essa minha pressão e vou aumentar a minha vazão. Então, cada vez mais o meu dreno vai funcionar. Então, não vai gerar justamente essa obstrução, ficando com que o sangue permaneça dentro, gerando mais tensão, deiscência e, consequentemente, a infecção. Então, foi uma das cirurgias que, assim, a gente, né, apresentou lá dentro mesmo do próprio hospital, né, o grupo de estomaterapia, a equipe especificamente do quinto andar, que fez o trabalho brilhante lá, e apresentou uma série de casos, o quanto que diminuiu as taxas de reinternações por conta de reabordagens dessa cirurgia. E a equipe também da parte de neurocirurgia, também, o pessoal do grupo de estomaterapia, também está desenvolvendo, de acordo com os scores de deiscência, utilizando também nas cirurgias de coluna, né? E aí ainda está vendo quais são os resultados dentro do hospital em relação aos índices, né? Mas, assim, a grosso modo, porque são pacientes que passam pelo meu setor antes de retornar para o setor de origem, que a equipe de estomaterapia de lá está indicando, eu observo que realmente está melhor, né? Ainda não tem, a gente não tem dados ainda numéricos, mas que o pessoal lá está construindo, né? A colega provavelmente vai divulgar isso, Sabrina, fazer uma tese, uma dissertação, que ela está tentando entrar no mestrado. Então, assim, a gente tem observado muito que quando é usado dessa forma, de forma assim, a ver os fatores de risco desse paciente, então realmente tem sucesso. E aí a gente também tem que entender, né, que quando a gente vê a evidência lá que 60%, sei lá, 80% deu certo e teve 20% ali que não deu certo, né? Então, não necessariamente a gente foi uma indicação de fato errada,
ou foi porque tem aqueles casos que realmente não vão, né, ser sanados. Então, esses casos que não deram certo, a gente sempre está levando, enquanto, né, grupo de estomaterapia, para dentro do grupo, para entender. Foi em relação à indicação, de fato, que não foi adequada, ou era fator intrínseco do paciente, ou realmente foi a questão de que entrou naquela estatística que realmente não deu, porque nenhuma terapia, né, é 100%. Né? Então, aí a gente também tem que ter esse olhar, mas também ter esse olhar de que a gente pode estar indicando errado, por às vezes estar querendo ser, assim, o tempo todo fazendo essa indicação, que como a Sabrina falou, eu acho que a gente discute muito entre a gente, né, enquanto sessão, de que não ser só um aplicador, né? Eu não posso ser só um aplicador de coberturas. Eu tenho que entender. Então, vão ter coberturas que, por mais que o fabricante diga que eu posso ou que eu não posso usar, eu tenho que fazer aquela minha avaliação para poder tá, de fato, aplicando da melhor maneira possível. E no melhor momento. Porque, às vezes, a terapia indicada tem fatores de risco? Tem. Mas, de repente, o paciente veio com um INR acima de 2. Eu vou colocar uma terapia que vai ter um risco de sangramento no paciente, que, por mais que ele tenha fatores de risco para ter uma cicatrização ruim, eu vou colocar num paciente que está com um INR acima de 2? Uma ferida que está ali sangrando ativamente? Não vou colocar. Então, é isso que a gente também tem que entender enquanto estomaterapia, que eu acho que o grupo está, pelo menos lá do hospital, tá sempre trazendo essas questões para dentro do grupo, né? Essas discussões, literalmente, de avaliar caso a caso. Maravilha. Muito bem, parabéns, Paola, mais uma vez. Obrigada. Alexandra, a fala é sua. Bom, mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração, às vezes algum caso que queira compartilhar com a gente, né? Não necessariamente uma pergunta, porque realmente não dá para ter muita pergunta depois dessa explanação. Então, assim, meio que sanou todas as dúvidas, assim, né? Talvez dúvida em relação a outra coisa, não a apresentação em si, né? A gente agradece, enquanto Sessão Sobeste, né? A presença de todos que ainda estão aqui online. Agradecemos também às duas meninas hoje, né? Que presenciaram, que seguiram com essa reunião. Então, agradeço a Sabrina pela coordenação, moderação dessa reunião e agradeço também a Paola pela excelente apresentação, né? Então, isso é muito bom, trazer todas essas visões dentro, né, e esses questionamentos, porque a gente tem que sempre fazer o questionamento se a gente está realmente aplicando da forma correta, né? E por ser uma terapia que, embora ela já tenha muito tempo, ela ainda é pouco explorada, tá? Entre os profissionais de saúde, então a gente acaba entendendo a necessidade, às vezes, num caso muito difícil, vamos utilizar a terapia por pressão negativa. Na verdade, nem falam isso, né? Falam assim, vamos utilizar o vácuo, né? Então, é algo que a gente também precisa corrigir, né? A terminologia que a gente usa, ela mostra o conhecimento que a gente tem sobre aquela terapia, né? Então, são coisas que a gente precisa realmente estudar, e por mais que já tenha estudado e aplicado, né, a gente precisa sempre rever esses conceitos, né? Então, cada um tem uma experiência diferente com a terapia por pressão negativa, e nessa experiência a gente vê realmente as coisas que a gente, talvez a moderação fosse mais sensato naquele momento, né? E não a agressividade, né? Então, isso envolve a avaliação desse paciente. Então, assim, nós nos despedimos hoje, né? Agradeço demais vocês pela reunião de hoje, né? Pela disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, tá? E a gente vai se vendo, provavelmente no final de setembro, a gente terá outra reunião com a Paola, né? Vamos aproveitar bastante ela agora nesse segundo semestre, tá bom?